portanto, o primeiro imperador. Ele considerava o cristianismo uma religião supersticiosa e ameaçadora. E ele que ficou conhecido pelo grande incêndio de Roma e culpou os cristãos. Ele não imaginava que ia pegar aquela proporção e aí teve que reconstruir, enfim. Tem um histórico aí, ele foi acusado de matar seu irmão, sua mãe, 2 esposas, enfim. Não vale a pena a gente analisar isso. E tudo leva a crer que ele provocou suicídio, porque a pressão... Eu fico imaginando, hein? Um camarada desse, imagine os irmãozinhos que estavam ao redor dele, ele foi, de alguma forma, perdendo o equilíbrio, tudo leva a crer não, ele provocou um suicídio, segundo os estudiosos mais recentes. Bom, e aí é importante a gente analisar, aqui no caso do Brasil, nós temos que levar aqui para o Dom Pedro II. Nós estamos falando aí em reinado. Foi o segundo e último imperador do Brasil. O reinado dele foi aí no século XIX, de 1840 a 1889. Certeza que o Dom Pedro II ficou sabendo de Allan Kardec. Certeza absoluta. Porque ele viajava muito. E ele era tido como o mais culto do mundo. Eu vou ser bem franco, eu admiro demais Dom Pedro II. Foi um governante intelectual fora do comum, apreciador das artes, e ele foi destronado. É importante esse termo, a gente usa destronado e não sabe a origem. Ele foi retirado do trono, destronado, em 1889, e ali um golpe que resultou na proclamação da República do Brasil. Bom, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1825, e eu tenho anotado aqui o nome dele completo. O nome dele completo, repara bem, é uma curiosidade, hein? Nós estamos aqui estudando. O nome dele completo eu duvido vocês guardarem na boa. Não vão perder tempo com isso também. Mas o nome do Dom Pedro II é que me chama muita atenção. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Esse é o nome do nosso Dom Pedro II. Na minha opinião, o enviado, a gente sabe disso, basta estudar lá Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, pátria do Evangelho. Esse negócio de coração do mundo é pátria do Evangelho. Tornou-se príncipe regente aos 5 anos de idade. E aí o Dom Pedro, né, ele puxa o carro, ele vai para Portugal, mas ele teve toda uma proteção ali do José Bonifácio e tal, mas foi declarado maior e coroado imperador do Brasil aos 15 anos. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, ele foi uma das personagens mais populares do mundo no século XIX, ele que ajudou o avanço, era para o telefone atrasar um pouquinho, ele era muito amigo do Graham nos Estados Unidos, e ele foi convidado a participar daquela feira de exposição, estava terminando a feira e o Graham pede um apoio para ele, e ele testa o telefone, ele fala essa famosa frase, it speaks, quer dizer, isto fala, aquilo chamou a atenção de toda a imprensa da época, e hoje nós estamos com um celularzinho adiantado, porque era para demorar mais alguns anos, graças ao Dom Pedro II. Bom, tinha uma cultura fora do comum. Ele, que foi um dos responsáveis pela abolição da escravidão no Brasil, já tinha uma ideia de proteger a ecologia, ele comprou no Rio de Janeiro uma floresta, não quis trazer para o governo, porque aquilo poderia de alguma forma ser desapropriado, ele garantiu uma floresta, vou relembrar aqui, da Tijuca. Essa floresta é comprada pelo Dom Pedro para trazer uma atmosfera boa para a população. E ele estudava muito. Era culto, viajado, discreto e apaixonado pelo Brasil. Eu vou repetir, porque são poucas pessoas que eu encontro brasileiros apaixonados pelo Brasil. Lógico que a gente não pode trazer nacionalismo, a gente tem que amar o mundo todo. Agora, apaixonado pelo Brasil, eu nunca ouvi. Uma pessoa que tinha um amor muito grande, e continua, está lutando aqui, certeza.
está batalhando pela pátria do Evangelho para nós cumprirmos a nossa missão. Lembrando que nós saímos de Umbral, Jesus pediu para Ismael trazer aqui a gente para trabalhar. E com certeza ele está influenciando, inclusive, essa reunião, influenciando nós, eu não tenho dúvida. E a grande, eu não quero aqui julgá-lo, mas a ação dele, ele exagerou um pouquinho na Guerra do Paraguai, senão ele, inclusive, teve uma conversa com Jesus, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele exagerou um pouco, uma pena, mas ele foi, faz parte, né? Faz parte. Bom, ele falava um bocado de línguas, 13 línguas, lia grego, árabe, sânscrito, provençal, hebraico, francês ele falava, espanhol, francês, latim, alemão, português não precisa falar, ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, olha, em resumo, nós trouxemos aqui alguns reis, imperador, e onde fala na Bíblia que Jesus é rei? Está lá em João, né? 18, 36, 38. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Naquela época, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, agora, a hora que ele fala, esse agora que me chama a atenção. Tomara Deus traduzido corretamente, a gente sabe que foi traduzido corretamente. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora, significa que nós estaríamos, ele já estava anunciando que um dia nós caminharíamos firmemente para a regeneração. Esta é uma missão de Jesus aqui. Estamos caminhando. Por que Jesus é chamado de rei? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele governa os cristãos. Ao dizer que Jesus é rei, portanto, estamos professando a nossa fé. A nossa fé na sua divindade e na sua conexão com o nosso Pai Criador, que é o Senhor deste universo. Esse universo que cada vez que a gente dá uma estudada nesse universo, eu falo, meu Deus, não tem inteligência para compreender tudo isso. Eu lia na prece de Cáritas, Senhor do Universo, é uma coisa, a hora que você estuda, fala, meu Deus, o que é a vida, né? Aqui dentro de nós, uma relação sexual com o amor do meu pai e da minha mãe, está lá, espermatozoide, hoje a gente sabe que naquela junção surge uma luz, e que não é o mais rápido, a gente sabe que é escolhido o espermatozoide, daquilo ali, está eu aqui com coração, pulmões, rins, estômago. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. A única coisa que eu posso fazer é confiar nessa grande sabedoria, meu Deus. Porque Jesus é um rei diferente. Olha que pergunta interessante. Em primeiro lugar, porque para tê-lo como rei é necessário que a pessoa tenha fé, tenha esperança, pratique a caridade. Lembra lá de Paulo? Olha, precisamos crescer na fé, na esperança e na caridade sempre. Crescer, melhorar. Olha que interessante. Paulo, fantástico. E exatamente por isso, quando você se compromete com ele, portanto é um rei diferente, onde você tem que se comprometer, bem diferente dos reinados aqui na Terra. Ok? Bem diferente.